Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já se pegou discutindo com alguém que ama muito, como se esse alguém fosse o seu maior inimigo? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para juntos entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada querida, uma convidada do coração, que é Bianca Cirilo. Ela é doutora em psicologia e psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre conflitos afetivos. Será que isso te soa parecido, conhecido? Já ouviu falar disso? Seja bem-vinda ao Plenitude, Bianca. É um prazer estar aqui. Quem já não discutiu com alguém que ama e de repente ficou nos cascos, né? Isso é um conflito, é uma falta de equilíbrio, é uma falta de dosar, de saber se posicionar, porque às vezes você começa até com uma alteração brusca de voz e tipo assim, a pessoa que tem necessidade de gritar, ela só mostra a incapacidade de dialogar. Com certeza, com certeza. Conflitos nós vamos ter, né? Porque nós somos diferentes, né? Há uma diferença clara entre conflito e confronto. O conflito ele faz parte do ajustamento dessas diferenças. No momento em que essa relação ela gera alguma insatisfação e vai gerar ou gera algum desencontro, é natural que você vá discutir com o outro, debater com o outro. Agora, quando isso vira um confronto, que é quando você começa a gritar, quando você começa a impor, a gente entende aí que a briga também é uma forma de chamar o outro para si. Parece contraditório. Quando eu estou perdendo alguém, é natural, entre aspas, né? É comum as pessoas brigarem porque estão sentindo que estão perdendo o outro. Muitas vezes, né, essa briga nesse tom que você está apresentando, ela representa exatamente esse sentimento de posse, de imposição, de que você me atende, você me serve. Há uma tendência, infelizmente é mais do que a gente imagina, dos relacionamentos íntimos serem confundidos com posse. Então, o meu marido, a minha esposa, ele entra numa categoria de minha propriedade. Exato. Então, essas discussões passam a ser mais frequentes quando você esquece que o outro é um sujeito. Que ele está com você, mas ele não se reduz a seu marido, sua esposa, seu amigo, seu filho, seu pai, sua mãe. Ele tem um cérebro, ele pensa por si só, ele tem as vontades, as opiniões. Sim. E ele não está ali para ser controlado pelo outro no estado de submissão. Né? Sim. E esse controle acontece porque justamente eu delego para o outro o meu bem-estar. Então, esse marido, esse namorado, essa esposa precisa fazer exatamente o que eu quero para que eu me sinta bem, para que eu não me sinta ameaçada. Isso geralmente vem de traumas nessa afetividade, desencontros nessa vida familiar, onde a tendência das pessoas é projetarem numa relação íntima, já que essa é a pauta, exatamente essa expectativa de ser amado. Já que eu não tive, ou dependendo da conturbação que eu vivi, né, com as figuras parentais, eu vou projetar nessa pessoa tudo de bom que eu gostaria de receber. E aí essa pessoa controladora fica naquela posição de quê? Só de receber, muitas vezes. Né? Achar que o outro tem que agir de tal forma que não ameace a sua integridade psicológica, enfim, o seu bem-estar. Porque se reduz, né? A tendência da vida amorosa conflitiva é redução da experiência humana só naquele casal. Você não tem amigos, você não tem outros relacionamentos, você fica numa espécie de alienação emocional, que é viver ali para que o outro te atenda e você fique naquela posição apenas de receptor. Muitas vezes as pessoas controladoras, elas oferecem pouco. Essas pessoas que gritam, que brigam, que estão sempre muito violentas. Ela tem que se elevar para conseguir rebaixar o outro perante ela. É porque o outro vira objeto.
Então, ela vai buscar sempre intimidar o outro, né? Na sua postura agressiva, na sua postura violenta, que a violência não precisa ser necessariamente física, mas psicológica e emocional. Então, nesse movimento, ela faz com que o outro se torne submisso. Mas a pessoa não segura muito tempo, né? A submissão. Essa submissão, né, ela vai, o tempo que a pessoa demora, aí depende de N fatores, né? A gente está trabalhando com uma visão um pouco sem contexto. A gente precisa colocar essa discussão num contexto, né? Um contexto específico dentro da biografia desse sujeito. Mas o que a gente vai observar? As pessoas controladoras, elas têm, na verdade, uma grande insegurança, né? Um grande medo de se sentir sozinho, de se sentir abandonado. Isso quando a gente não vai entrar no relacionamento tóxico. Ah, né? sim. Aí já é uma outra questão. É outra coisa. Nesse ponto, ela aceita, porque senão eu vou perder. Ou aceita porque acredita que é dessa forma que ela vai conseguir afeto. Então, quanto menos eu aborrecer o agressor, mais afeto eu vou conquistar, ou uma certa paz. É um pouco ilusório isso. Sim. Porque a pessoa, na verdade, quando ela se submete, ela também tem um sentimento de inferioridade aí, que é muito grande, uma baixa autoestima e uma dificuldade de entender que ela é dona do destino dela. Exato. Porque se a gente for parar para pensar, eu sei que isso vai gerar um pouco de polêmica, mas pessoas que se colocam assim, elas também delegam para o outro a responsabilidade. Eu sou assim porque ele é controlador. Eu sou assim porque ele não deixa eu fazer nada, eu sou a vítima. Então é muito fácil me colocar na posição de vítima, porque eu não tenho que fazer movimento nenhum para sair porque eu sou inocente, né? Eu sou uma presa, eu sou inocente, então eu sofro, eu não posso fazer nada. E, na verdade, não é bem assim, porque se você decide tomar uma atitude, fazer alguma coisa, você sai daquilo. Você se responsabiliza, né? Óbvio que há casos e casos, como eu falei no início, a gente tem que contextualizar o conflito, né? Falando assim, parece fácil, a gente sabe que não é. Depende do grau de violência que essa pessoa sofre, depende do grau de risco, de ameaça. Mas quando você aceita insultos e não consegue dar limites, você entra no que a gente chama de necessidade de aprovação social, necessidade de ficar bem com todo mundo, porque existe essa ilusão, né? Eu preciso estar bem com todo mundo e não estou bem comigo. Exato. Né? E se todo mundo gosta de você, se todo mundo te trata como aquele bibelô, com certeza você não está evoluindo. Porque evoluir é contrariar. Né? A criança, quando cresce, ela está contrariando o pai e a mãe, muitas vezes, seguindo um destino que é um destino saudável, mas, de repente, o pai e a mãe não querem aquele destino, mas ela está sendo ela mesma. Ela está sendo autônoma. A gente precisa contrariar. É diferente de brigar, né? Contrariar é uma coisa, brigar é outra. É um oposto, né? Sim. Mas dentro de uma relação normal, onde existem muitos conflitos. A pessoa vive pisando em ovos, porque tem que tomar cuidado com o outro, porque senão o outro explode. E então eu estou tomando cuidado, porque o importante para mim é a paz de dentro da minha casa. Essa paz não é falsa, Com Bianca, certeza. porque é uma paz que não existe. E é também uma expectativa não, é uma crença de que eu sou responsável pela forma como o outro se sente. Então, eu fico em paz para você não perder, assim, as estribeiras comigo. Então, que relação é essa que eu acredito que eu sou responsável pelo seu humor? Se você está bem ou está mal, depende da minha atitude. Olha a escravização que é isso. Né? Ninguém consegue ser a si mesmo, digamos assim, né? Porque eu tenho que estar dentro de um papel para que o outro não... E isso é muito comum em relações de controle. Eu te bati porque você me provocou. A culpa é sempre sua. O Eu controlador, gritei porque... a culpa é sempre do outro. Sim, sempre do né? outro. Sempre nunca há chance, oportunidade de a gente ver dentro de um núcleo. É tipo assim, vamos hoje comer uma pizza. Então vai todo mundo para a pizzaria. Aí ele pede a pizza que ele quer. Mas eu queria comer isso. Não, vai comer isso aqui hoje. Você não gosta muito disso? Não, vai comer. Quer dizer, todo mundo tem que fazer aquilo que a pessoa quer.
Isso é bem complicado, porque a gente está vivendo tempos onde a autonomia está sendo suspensa, né? A nossa autonomia está sendo suspensa. Então, as relações íntimas refletem também um contexto social onde se acredita que alguém vai dizer para você o que é melhor, né? Exato. Então, você vai seguir essa vida desse jeito, é a forma de se relacionar, é a forma de amar, é a forma de ter amigos, é a forma de se divertir. Isso vai sendo padronizado de tal maneira onde as pessoas não param para se dar conta de que elas estão vivendo sem o seu próprio protagonismo. Alguém está ditando o script, você está seguindo aquele roteiro sem pensar criticamente se aquela relação de fato contribui com a sua evolução. Acaba sendo tipo assim, cômodo, confortável. Sim. Eu não ter que me preocupar em fazer isso, aquilo, ter alguém que faz, resolve, quem toma as atitudes e toma as decisões. Porque tomar decisão é se comprometer com o próprio destino. A própria doutrina fala isso pra gente, né? Quando Jesus traz a cada um segundo suas obras, ele não transfere para ninguém a responsabilidade, né? A gente não pode transferir a responsabilidade para o outro. Então, assim, se a cada um segundo suas obras, quais são as minhas obras? Ficar numa posição de vítima é também uma forma de se esconder. É uma forma de não trabalhar autoconfiança. É uma forma de acreditar que eu preciso ser conduzida. É uma forma de se infantilizar. A criança é assim, né? A criança a gente conduz, mas ainda assim ela precisa desenvolver autonomia. Com certeza. Né? Você conduz dando a liberdade para ela de escolha dentro de algumas coisas, fazendo com que ela raciocine nas consequências do que ela vai fazer, né? E também, se a gente for parar para pensar, para desenvolver pessoas autônomas, a gente tem que mudar esse contexto social, né? A nossa forma de se relacionar socialmente não suporta, ou não suportaria ainda, uma população de pessoas autônomas. Né? Isso geraria problemas com relação às críticas, a pleitear os próprios direitos, a não aceitar uma série de práticas que vão nos subalternizando, nos colocando numa posição servil. Isso é a construção do mundo novo. Né? Nessas relações que muitas vezes a pessoa procura o teu consultório, numa relação conflitiva que beira um abuso. A gente sabe que muitas vezes falta um pouquinho para gerar um abuso físico, né? Sim. Eles chegam, ou elas, né, chegam a pedir ou sugerir uma terapia para casal. Você acha que nesse caso resolveria? Então, olha, eu vou trazer meu marido para você falar com ele. Olha, a terapia de casal, ela só funciona quando os dois querem. E assim, pela experiência clínica, a terapia de casal, ela não funciona quando você tem um abusador identificado, um narcisista, um misógino, alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista. Porque, dependendo do conflito, às vezes o casal está com conflito, mas existe uma disposição para o entendimento. É mais um desencontro no diálogo, uma percepção equivocada da realidade, ou cada um querer puxar para a sua própria visão de mundo. Agora, quando você tem ali alguém, por exemplo, um ciumento transtornado, é difícil ele mudar. Eu não vou dizer que ele não vai mudar, porque eu também não posso determinar isso, mas é difícil porque ele vai ter que abrir mão de uma série de crenças equivocadas que ele construiu sobre quem é o outro e o que é estar numa relação com o outro, que abre mão de posse, controle e poder. Né? O ciumento, ele tem um poder, que ele é um visionário, né? A pessoa ciumenta, ela constrói uma realidade que só existe na cabeça dela. E aquela pessoa é minha propriedade. Sim. Acabou. Sim, é minha propriedade porque a minha segurança emocional está projetada nesse outro. Exato. E aí, essa pessoa, ela vai perdendo a sua identidade. Ela vai perdendo o seu lugar no mundo, porque ela fica ali como alguém que precisa garantir o equilíbrio alheio. Você imagina como é complicado isso. Então, depende muito, né? Uma terapia de casal, ela tem o objetivo de trabalhar a relação feita de duas pessoas. Essas duas pessoas precisam estar minimamente maduras para entender que elas precisam mudar. Que tem os conflitos ali dos dois lados dentro da relação, que você vai discutir. Ah, porque você não me ouve. Ah, mas eu falo isso. Então,
você vai ali mediar para que eles possam É porque, na verdade, compreender. o casal chega geralmente numa posição muito acusatória, né? Um acusando o outro. Então, Tem o diálogo ele passa a ser um tiroteio. E quando você vai, quando a gente percebe que, o casal está disposto a realmente mudar aquela relação, a gente tem que entender quais são as possibilidades nesse encontro onde eles consigam pensar numa direção comum. Não é ser iguais, né? Não são iguais, mas eles precisam ter objetivos compatíveis, que é melhorar essa relação. Geralmente é a questão da comunicação que é violenta. Então, como que eu posso estabelecer uma relação onde essa comunicação seja não violenta? Como eu posso discordar do meu marido, da minha esposa, sem que isso vire uma declaração de guerra? Só que a gente aprendeu, ao longo do nosso desenvolvimento, a maioria, que discordar é inimizade, é falta de afeto. Se eu não concordar com você é porque eu não gosto de você. E essa crença, ela responde por esses desencontros. Eu posso gostar de você, mas eu não gosto de azul, você gosta de azul, tá tudo bem. Mas isso vira, muitas vezes, um motivo de desafeto. Se você não gosta de azul, você não gosta de mim. Olha a confusão. Isso é imaturidade. A cabeça vai dando... Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Dentro desses relacionamentos conflitivos, você tem algum exemplo para trazer para a gente, para o nosso público? Porque muitas pessoas podem se identificar e falar, caramba, ela está dando a minha autobiografia não autorizada lá, eu preciso resolver isso na minha vida. Tem um monte, né? Ó, tem caso, né, de um... Posso contar vários, mas vou contar dentro dessa questão do ciúme. É um casal que eu atendi há um tempo que ela não poderia olhar para o lado, de forma alguma. Então, assim, estão viajando, tá tudo bem, ele começa a imaginar... Que ela está olhando. Que ela está olhando. E a viagem que seria muito boa, que seria muito prazerosa, ela passa a ser um tormento. Porque aí a outra parte que se sente intimidada não consegue tomar café direito. Imagina isso. Você olhou para o atendente, você olhou para aquele homem que estava ali. Por que você estava olhando para aqui? A ponto de chegar... Esse foi o ápice. O que você está pensando? Porque parado, olhando para o nada, você está pensando em quê? Então, a gente começa a perceber que o nível de invasão chega a tal ponto de eu querer adivinhar o que o outro está pensando. Querer controlar até o pensamento para ver se eu autorizo pensar nisso ou não. Por que você ficou calada? Imagina isso. Por que você está calada? Você tá pensando em alguma coisa que você não quer falar para mim. Olha como é que isso vai invadindo, isso é persecutório demais. E aí chega mas estão casados há muitos anos, né? E há um contrato ali que é um contrato de eu me submeto porque é um casamento conveniente, há muitas perdas materiais que vão envolver bens. As pessoas colocam tudo que é bem material à frente da sua paz, da sua felicidade, das suas escolhas, das suas relações com o mundo, da sua individualidade. Quer dizer, o bem é que é importante. O resto virou resto. E a parte ciumenta alegava o seguinte: é mais forte do que eu. Olha que interessante. Se é mais forte do que eu, o que eu estou dizendo? Eu não consigo mudar. Você precisa ter alguma ferramenta, alguma mágica, né? Porque acham que a gente, psicólogo, tem mágica, tira coisa da cartola, né? Para que eu melhore. E aí, a outra parte também não se posicionava porque envolve isso tudo. Então, até que ponto um alimenta o outro? Porque também existe uma coisa que a gente precisa entender, que é uma patologia do afeto. Você tem um sádico e um masoquista. Exatamente. Você tem alguém que gosta de sofrer e alguém que gosta de fazer sofrer. Então, esse par é o par perfeito. Que um gosta de sofrer e o outro se alimenta do sofrimento que está fazendo. É a aliança pela doença. Aliança pela doença. É mais comum do que a gente imagina. Há vários casamentos que são contratos de ódio, infelizmente. Né? Quer dizer, de casamento ali não tem nada. Não. Né? Não. O que falta é simplesmente uma relação consciente. Eu não vou falar nem relação saudável. Uma relação consciente. Uma relação consciente. Porque
para chegar numa relação saudável, tem que ter uma consciência, você tem que estruturar uma relação, né? Quando o casal chega a um ponto que tem que haver um rompimento ali, e a pessoa, ela precisa de uma estrutura para romper, Sim. ela precisa estar recebendo apoio para ela conseguir romper. Após o romper, ela tem aquelas, digamos, aquelas ondas, aquelas recaídas de, ai, mas será que eu fiz certo? Sim, é comum. Ah, meu Deus, será que eu deveria voltar outra vez? É comum. Porque não é, sabe, ele não era mau. Ele era uma pessoa de coração tão bom. É porque no fundo... Mas o problema não é o coração. O problema é o cérebro que não presta, é o espírito que está ali, que detona tudo. O problema é que há um hábito. Até aquilo que nos fere vira habitual, então é difícil romper. A pessoa sente falta também daquela disso, dor, né? Mas eu vou... Na verdade, assim, a experiência mostra pra gente que há também uma dificuldade de entender que no momento em que eu estou rompendo, eu tenho que me tornar uma outra pessoa. Isso dá trabalho. Porque a pessoa que ela era, a pessoa que ela era com aquele par adoecido, eu já me conhecia aqui, entre aspas, né? Já me tinha uma referência aqui. No momento em que eu estou aceitando uma crise, a crise é a quebra para que haja mudança, a crise é a própria denúncia da necessidade de mudança, essa pessoa que rompe, ela precisa se tornar um outro alguém. E como ela tem que aprender a ser independente. Aprender um monte de coisa dentro daquilo que a torna, que a torne mais saudável com ela mesma. Isso dá trabalho, porque é a reconstrução, é o trabalho evolutivo, né? A gente reencarna para se reconstruir e se construir. A gente não deveria sair do mesmo jeito que a gente entrou na encarnação. Com certeza. E quando você tem uma crise, é o momento em que você olha para você e fala assim, eu não posso mais me permitir a isso. Eu preciso aprender a me tornar uma outra pessoa. E isso dá muito trabalho. Dá trabalho, porque você vai ter que se libertar daquele passado, de alguém conduzindo você, e você vai ter que aprender a se conduzir, a se colocar numa relação, ter uma postura Sim. diante de todas as relações do seu dia a dia e não ficar como uma sombra. Sim. Não é isso? Sim, exatamente, exatamente. E se a gente for considerar a perspectiva da construção da nossa mente coletiva, vamos pensar assim, desde que a gente começou a reencarnar, olhando para trás, nós vemos o quê? Conflitos, guerras, desencontros. A união entre seres humanos saudável é um desafio a construir ainda. A gente tem um passado de muitas guerras, de muitas desavenças, de muitas dificuldades. Então, ter uma relação saudável e ter autonomia, até pegando a questão da tradição religiosa, a doutrina é uma doutrina nova. A nossa tradição religiosa sempre foi uma tradição de somos conduzidos. Exatamente. Então, até que ponto agora estão dizendo... A doutrina do medo, né? Do medo. Então, a gente não pode fazer aquilo que não está dentro do esperado. Então, olhar para si. Até porque antes nós éramos o pecador. Hoje nós somos um espírito imortal, nos vemos assim, ou deveríamos nos ver, dotados de responsabilidade pela construção do destino. Isso dá muito trabalho. Isso vem milenarmente sendo condicionado. Não, você tem que olhar para alguém que vai dizer o que é melhor para você. E a nossa relação com a religião hoje é uma proposta de relação madura. A gente não tem que temer a inteligência suprema. A gente precisa compreender os desígnios de Deus e fazer o que eu chamo de obediência consciente. Não é obediência cega, aquilo que Kardec fala da fé raciocinada. Sim. Eu obedeço porque eu compreendo sabiamente que tem um ser acima de mim, isso é lógico. Isso está dentro da natureza, expresso na natureza. E quando você vai estabelecer essa relação, não é porque Deus vai ficar aborrecido, Papai do Céu não gosta. É porque isso
não é bom para mim, não é inteligente ferir a lei de Deus, não é inteligente. Com certeza. E quando a gente passa por relação ou está numa relação conflitiva, é importante que a gente busque uma religião para encontrar esse apoio necessário para que você tenha uma consciência mais desperta para você tomar as rédeas da sua vida. Com certeza. Né? Ajuda muito, né? Muito. Uma religião que nos traga consciência, e não sim. que nos traga uma alienação, que medo. onde tá, exatamente. Eu costumo dizer que Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Não é para tomar conta da do outro. É verdade. Né? É verdade. Então, partindo desse princípio, a relação, para ser harmônica, ela precisa ter a consciência dos dois. Né? Sim, com certeza. É isso aí. Muito bom. Bianca, obrigada pela sua presença. Eu que uma agradeço. querida, adoro você muito aqui. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. A gente tomar consciência da nossa relação, assumir as rédeas da vida da gente. É uma relação madura. Relação madura é onde os dois vão dialogar, mesmo tendo opiniões, visão diferente, crenças diferentes, porém, falar com equilíbrio. Eu te ouço, não imponho o que eu acho, o que eu penso, respeito o que você pensa e você respeita. Aí é uma relação madura, dá para a gente viver bem, viver em paz. Mas quando a gente passa para esse conflito onde alguém tem que ser o submisso e o outro tem que ser o controlador, dá ruim. Dá muito ruim. Ninguém é feliz sendo controlador, porque o controlador, na verdade, é uma pessoa que sente medo, é uma pessoa fraca, que tem medo. Então, o medo é tanto que precisa controlar o outro para se sentir seguro. E rebaixar o outro. E quem está na submissão vai engolindo, fechando, 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 mas chega um dia que o corpo fala, ou você abre a cabeça, toma as rédeas da sua vida e conduz a tua vida diferente saindo dessa submissão, ou o corpo fala, a gente adoece, a gente adoece. Então, a gente tem que fazer uma escolha. Reflita sobre isso, sobre a sua relação, como é que ela anda e quem está conduzindo a tua vida. Então é isso. Desejo aqui assim uma semana mega carinhosa para você, de muita paz, muita alegria e, lógico, compartilhe, porque muitas outras pessoas podem se interessar nesse conteúdo e estar vivenciando essas situações. Super beijo carinhoso e até a próxima semana.